Fala, desenvolvedor indie, beleza? Meu nome é Welston Ferreira e nesse vídeo da nossa série de jogos de plataforma Sandbox com LibGDX, eu queria continuar aqui com algumas melhorias na parte de colisão. Vou executar aqui nosso projeto. Eu queria mostrar primeiro um problema que tem aqui no projeto para vocês relacionado à colisão. E a gente vai, nesse vídeo aqui, dar uma otimizada nesse processo de colisão. E no próximo vídeo, a gente vai estar corrigindo esse problema que eu vou estar mostrando para vocês. Então, eu não vou entrar muito no detalhe nesse vídeo, como resolve esse problema. Vai ficar para o próximo. Nesse vídeo é mais otimizar e refatorar aqui algumas coisas que precisam ser feitas dentro da parte de colisão. Então, beleza, um dos problemas que ele está acontecendo aqui é o seguinte, ó, eu vou arrastar um pouquinho a janela, percebe que ele simplesmente atravessou aqui, ó. Por que isso? Porque ele acaba parando de processar, ele, no caso, na verdade ele não para de processar, ele para de passar o time dentro do libgdx, quando eu arrasto a janela, e ele continua acumulando esse meu delta time dentro aqui do meu sistema de movimento e simplesmente ele vai estar um valor bem grande aqui quando eu terminar de arrastar a janela. Aí simplesmente ele não calcula corretamente e dá esse problema, certo? Outro problema também que acontece aqui é se eu simplesmente vir aqui no nosso personagem e aumentar aqui a nossa velocidade de pulo. Então simplesmente eu estou aqui, ó, percebe que ele atravessou aí de forma bem estranha o os nossos blocos. Se eu tiver, por exemplo, aqui poucos blocos, ele simplesmente atravessa. Se eu aumentar esse valor aqui mais ainda, por exemplo, ele vai atravessar mais blocos ainda e fica bem estranho aqui o comportamento da nossa colisão. Esses dois problemas estão acontecendo pelo mesmo motivo. Nesse vídeo eu não vou entrar em detalhe ainda como resolver ele, a gente vai fazer aqui algumas otimizações, né, como eu falei, e no próximo vídeo a gente vai estar corrigindo esse problema, mas eu queria mostrar para vocês que ele acontece, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria fazer é o seguinte, fazer aqui algumas alterações no nosso rigid body. Então, o que acontece? A primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte, se esse meu delta é igual a zero. Porque se for igual a zero, eu não processo, pois se eu considerar esse delta zero, isso pode acontecer por alguns motivos, por exemplo, o primeiro frame, alguma coisa desse tipo. Então ele não processa, porque se eu pegar e escalar minha velocidade por zero, todo o processo acaba sendo inútil, certo? Se eu vim aqui na parte do rigid body, eu queria adicionar aqui um atributo que outro aqui, public não final, né, no caso, um booleano, se ele usa a gravidade ou não, certo? Então vou considerar aqui que ele usa a gravidade. Outro atributo que eu queria adicionar também aqui é se é nosso multiplicador de gravidade. Eu já vou estar explicando como é que vai funcionar isso aí. Então vai ser um float, eu vou chamar aqui de gravity multiplier, e eu vou deixar ele aqui inicializado em 1. Vou botar um F aqui. Beleza. Então o que é que vai acontecer? Eu só vou aplicar a gravidade se realmente eu tiver a gravidade aplicada a esse personagem. Então eu vou arrastar isso aqui para dentro desse local aqui e vou fazer essa verificação. Então, se o meu rigid body usa a gravidade, ele vai lá e aplica essa gravidade, certo? Então, eu quero deixar uma opção para eu marcar aquele como false e de repente o personagem parar de ter gravidade. Se eu deixar ele como true, ele vai continuar tendo gravidade. Então, por exemplo, eu posso fazer um personagem que voa. O personagem que voa, a gravidade, por exemplo, não afeta. Ou simplesmente, dependendo aí da situação, pode acontecer o uso da gravidade, por exemplo, um personagem que pula entre as plataformas, pode acontecer isso. Então, a gente viu que a gente adicionou outro campo lá, que é um multiplicador de gravidade. Então, se eu
alterar esse valor do multiplicador de gravidade. Por exemplo, eu boto uma gravidade 2, então ele vai ficar uma gravidade dobrada somente para aquela entidade, certo? Então, por isso que eu adicionei esse campo aqui de multiplicador de gravidade. O 1 vai ser a base, que é basicamente a gravidade que já está sendo aplicado baseado no nosso mundo, mas se eu quiser dobrar a gravidade só para aquele personagem, ele está multiplicando por 2. Eu queria adicionar também aqui um outro campo booleano para dizer se esse corpo é ou não cinemático, ou seja, se eu vou aplicar as regras de física nele. Porque eu vou fazer aqui uma modificação que é justamente o que? Eu só vou... Aqui eu estou verificando se ele existe o mCollidable, só que eu não quero aplicar baseado se ele existe no Collidable. Eu quero aplicar a gravidade, né, todo o processo de física, se ele é um objeto cinemático. Então vai existir duas situações. A primeira situação é esse objeto colidir. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero de repente tirar toda a colisão do personagem, só que ele continua com a gravidade. Então ele vai ser cinemático, só que a gravidade dele, a colisão não vai existir. Então eu vou colocar tudo isso aqui dentro de um si. E vai ter a situação invertida aqui. Que é justamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse aqui e jogar aqui dentro. Então, só recapitulando o seguinte. Outro detalhe também que eu preciso é arrastar esse aqui para dentro do Collidable. Porque esses aqui são tudo pertencente ao Collidable. Então, se ele é cinemático, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar a gravidade. Aí vai ter a situação dele ser colidível ou não. Então, se ele é colidível, ele aplica a regra de colisão. Se não, ele simplesmente aplica a gravidade, fazendo o personagem descer. E beleza. Todo o processo aqui de colisão, normalmente como era da forma anterior. Só que agora a gente tem mais flexibilidade, pois a gente pode tirar ou não a colisão, né, do personagem. Isso a gente já, na verdade, podia. Mas a gente pode dizer se ele é afetado pelo nosso processo de física. E também se ele usa gravidade ou não, por exemplo, que pode ser um objeto que usa as propriedades físicas de velocidade, aceleração, mas ele não é afetado pela gravidade. E eu também agora tenho um multiplicador de gravidade. Então, vamos testar isso aqui? Então, eu tenho meu personagem pulando aqui. Se eu vim aqui na parte do personagem, deixa eu arrastar um pouquinho para cá. Eu vim aqui na parte de Collider, de Rigid Body. Então, vamos supor aqui que eu simplesmente dobro a minha gravidade. O que vai acontecer? O pulo dele vai ficar metade. Então, multiplico por 3. Aqui, ó, cada vez vai diminuindo. Cada vez ele dá um pulo menor porque a gravidade puxa ele para baixo com mais força, certo? Outra coisa também é se ele usa a gravidade ou não. Então, se eu pular, a gravidade não vai puxar ele para baixo. Ó. Só que ele está movendo para lá e para cá, mas a gravidade não está jogando ele para baixo. E ele é cinemático, por exemplo, também não vai afetar em nada. Percebe que eu estou colocando para as direções, mas simplesmente não está aplicando as nossas velocidades do personagem. Então, basicamente é dessa forma que vai ficar aqui o nosso sistema de movimento. Então vamos entrar agora no processo de otimização. Então, ó, toda vez que eu estou passando aqui, eu estou criando um novo vetor. Isso não é uma boa prática de fazer no LibGDX. Então, para isso, eu vou criar aqui um field, certo? Vou instanciar ele aqui. E em vez de eu criar um novo toda vez, que nem eu estou fazendo aqui, eu simplesmente vou definir os valores. Outra coisa que está acontecendo aqui também, dentro da parte aqui de pegar os retângulos, perceba que o que é que ele está fazendo. Toda vez que eu chamo esse método, ele faz o seguinte, ele pega e recria todos os retângulos, aqui eu pegando esse get rectangle tile, ele vê se é sólido, e ele recria todos esses retângulos, todo o frame. Isso aqui também acaba puxando muito dos recursos. Então, a forma aqui, o que vai acontecer? Em vez dele criar
aqui em todos os frames esse retângulo, que vai custar bastante da memória. Eu vou chamar aqui um método, vou criar um método aqui chamado init, certo? E eu vou fazer aqui esse cache de vou fazer um array aqui justamente desses retângulos. E caso o bloco seja destruído, alguma coisa desse tipo, a gente altera também aqui nessa array aqui. Então, eu vou ter aqui uma array de retângulo de múltiplas dimensões. Inclusive, eu vou criar aqui duas variáveis para guardar o tamanho do meu chunk. Perceba que eu ainda não vou entrar nesse conceito de chunk, mas por enquanto aqui ele vai ser o tamanho do nosso mapa. Então 80, aqui é a altura, 45. Então, vou jogar isso aqui, jogar aqui. E eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nosso collision boxes, ou seja, as nossas caixas de colisão. Beleza, criei aqui nossas caixas de colisões. E dentro desse método do init, o que é que eu vou fazer? Eu vou varrer, no caso, basicamente isso aqui que a gente faz dessa forma aqui, para o x e para o y. Então eu posso finalizar, beleza, dessa forma, fechar aqui, né? E eu vou preencher justamente esses meus collision box no x e no y, porque cada tile só vai ter um collision box. E como é que eu vou pegar isso aqui, ó? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou usar o getBlock, certo? No x e no y, para o foreground. E eu vou criar um método aqui que ainda não tem, da nossa classe bloco. Porque se lembrar, esse getBlock aqui, ele retorna um bloco, um tipo de bloco. Então ele ainda não tem esse método getTileRectangle. Eu vou simplesmente passar aqui o próprio mundo e o x e o y. Simplesmente vai ser isso aqui. Então eu vou criar esse método lá dentro da nossa classe de bloco, pois o bloco agora ele vai ser responsável pela criação desse retângulo de colisão, pois cada bloco pode ter uma caixa de colisão diferente. Então aqui dentro da parte que eu adiciono com esse daqui, esse aqui vai vir para cá. Então eu vou ver se ele é sólido. Eu vou fazer até assim, vou copiar isso aqui, recortar na verdade. Vou vir aqui no bloco e vou fazer dessa forma. Só que aqui eu tenho que pegar lá da classe World, né, para converter a minha coordenada do mapa para a coordenada do meu mundo. Mesma coisa eu vou fazer aqui. E aqui eu preciso ver se o bloco é sólido, no caso, o próprio bloco. Exatamente dessa forma. Então, ele primeiro vai criar aqui o retângulo nulo, ou seja, sem retângulo. E depois ele vai ver se esse próprio bloco é sólido. E aí vai depender da hierarquia, né? Eu posso ter aqui um bloco de A, que ele não é sólido, então ele não vai criar esse retângulo aqui e vai retornar um null, exatamente o que eu preciso. Então, aqui, dessa forma, eu estou fazendo aqui um cache de todo o nosso collision box dentro desse daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Vou chamar esse init aqui dentro do generate. Então, assim que ele gerar o nosso mundo, né? Usando esse nosso método aqui meio aleatório, ele vai simplesmente fazer todos esses retângulos para o mundo todo. E o que é que aconteceu? Agora esse método ficou incompleto e eu basicamente vou implementar ele da seguinte forma. Se ele é válido na posição x e y, ele retorna o collision box na minha posição x e y, que a gente criou previamente. Se não, ele retorna nulo aqui, ou seja, não existe também o collision box porque fica fora da área do nosso mapa. Então esses válidos retornam true se ele estiver dentro da área do nosso mapa, senão ele retorna false. Agora dessa forma, o que é que vai acontecer? Ele vai pegar esse retângulo, só que ele não vai mais estar criando toda vez. Ele vai estar fazendo cache. Dessa forma, você vai ter um ganho enorme na parte de performance,
pois agora em cada frame ele não está criando essa quantidade imensa de retângulos e ele está funcionando da mesma forma. Perceba que ele está colidindo da mesma forma, está criando um retângulo onde realmente tem que ser criado, só que agora ele não está criando mais em todo o frame. Ele está utilizando esse cache que a gente faz aqui, e caso a gente, por exemplo, quebre um bloquinho desse, alguma coisa desse tipo, a gente tem que atualizar esse valor de cache também, mas depois a gente vai fazer isso. Então esse vídeo era basicamente essas otimizações aqui dentro do nosso sistema de colisão. A gente no próximo vídeo vai estar corrigindo esse problema que eu falei para vocês relacionado a eu acumular muitos frames ou eu estar em alta velocidade, que resultadamente é o mesmo problema. Mas espero que vocês tenham gostado. Peço para você acessar o site desenvolvedorindie.com e se cadastre lá, caso você ainda não é cadastrado. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!